Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Uma aventura fascinante percorrer as páginas das Escrituras. E estamos vendo homens de Deus, vendo personagens tão especiais nas Escrituras que falam ao nosso coração. E temos alguns tão quietinhos ali no seu cantinho, mas que nos trazem lições tão preciosas. Por exemplo, no programa de hoje, conversaremos sobre as parteiras hebreias. Parteiras hebreias, quem eram? O que fizeram? Qual a sua importância? Porque elas estão aqui de uma maneira tão especial na história de Moisés, na história do povo de Israel. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus. O Senhor vai falar com você pelo Espírito Santo. Deixe-o te ensinar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estudar a Palavra de Deus é uma aventura fascinante, porque Deus vai nos mostrando quadros e quadros de pessoas maravilhosas, de pessoas que tiveram uma vida tão mesquinha, tão feia, tão triste, de pessoas que foram usadas pelo Senhor de uma forma tão grande, transformando o mundo e trazendo uma perspectiva tão linda do seu poder, da sua bondade, da sua vontade, da sua soberania. E nós vamos vendo em personagens, às vezes, que a Bíblia nem nos diz os seus nomes, mas algumas têm os seus nomes registrados e o que fizeram. Por exemplo, na história do povo de Israel, quando estava ali no Egito, duas mulheres tiveram podemos dizer, um envolvimento tão importante na história de Israel, na história das famílias hebreias, duas parteiras. Vamos ver o que está escrito em Êxodo, capítulo 1, vamos ler do verso 15 ao 22. Abra agora a sua Bíblia, vamos ver? Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Bem, este é um tempo de tanta opressão. É um tempo em que as leis que vêm do alto, as leis que vêm para aquela nação do Egito, elas vão frontalmente contra todos os princípios da vida, da moral, do bem, e trazendo morte. Nós podemos viver tempos assim. Hoje, em muitas nações, aqui, agora, no nosso planeta, há muitas leis assim também. Há muita maldade que vem do alto, que vem daqueles que estão legislando nas nações. Aqui, o faraó queria exterminar os meninos daquela geração. Não ele, não tanto ele pela cabeça dele, mas
instigado pelo inimigo, instigado por Satanás. E nós sabemos que em toda a história da humanidade sempre houve esta questão, não da luta do bem contra o mal, porque o bem sempre vence, o bem é Deus, o mal é apenas uma criatura, mas são duas forças opostas. Duas forças que estão sempre se batendo. Satanás sempre tentando impedir a bênção de Deus, impedir que a vontade de Deus se cumpra. Satanás sempre buscando atrapalhar as coisas de Deus. Quem sabe, na sua vida, na sua família, na criação dos seus filhos, quem sabe você está aí com os filhos adolescentes ou jovens e vendo o efeito do mundo de morte na sua família. Quem sabe? Nós sabemos que temos de contar com o Senhor. O faraó chamou as duas parteiras. Naquela época, não se dava à luz no hospital, na maternidade, mas as parteiras iam aos lares, duas formadas em obstetrícia. E elas então estavam tão acostumadas a cuidar, a ajudar as mulheres a darem à luz. E o faraó deu uma ordem: olha, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, se for menina, deixa viver, mas se for menino, matem na hora do nascimento. Matem na hora do nascimento. Que dor no coração dessas mulheres, que temor no coração delas. Obedecer a faraó era um risco para elas mesmas, era um risco de vida que elas corriam. Mas elas não podiam matar. Muitas vezes somos levados a escolhas assim. O mundo deseja que se mate. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil e nas nações todas, por uma ordem mundial, por um fator mundial que está aqui acontecendo nos nossos dias, a educação das crianças está sendo diretamente afetada por morte. Morte da sexualidade, morte da individualidade, morte do chamado de Deus para cada um de nós, como homem, como mulher. Isso está acontecendo na educação, mas você está sendo como uma parteira ali. O faraó diz: vocês têm que matar, matem os meninos, que não sobrevivam os meninos. E nós estamos vendo, talvez você seja um professor cristão, um professor que tem os princípios da palavra de Deus, e você recebe um material que é totalmente nocivo, um material que é totalmente de destruição da sexualidade, da família, da moral. O que você vai fazer? Aquelas parteiras corriam risco de vida. Talvez você corra um risco de perder o emprego, mas o que fazer? Elas optaram por temer a Deus e não matar as crianças. Elas não se preocuparam consigo mesmas, elas não olharam para elas, elas olharam para as crianças e elas não mataram os meninos. E os meninos foram nascendo e a notícia chegou para o faraó: olha, está cheio de menino, cheio de bebezinhos, não teve morte de nenhum menino no parto. O que está acontecendo? E Faraó chama as parteiras. A Bíblia nos fala o nome delas duas. Seus nomes ficaram eternizados: Sifrá e Puá. Duas jovens senhoras, solteironas, elas se dedicavam a isto, a fazer o trabalho da obstetrícia, de cuidar do parto das mulheres hebreias. A notícia, quando chega Faraó, ele manda chamá-las. Imagina como elas foram temerosas. Imagina como elas chegaram na presença de Faraó. Ele não vai apenas brigar com a gente, nós podemos ser mortas. O que vamos fazer? Então o faraó disse: eu não dei ordem para que vocês matassem os meninos, mas vocês não fizeram isso, vocês não fizeram o que eu mandei. E elas disseram: olha, faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Havia talvez muita morte de egípcias, as mulheres hebreias são vigorosas,
Quando a gente chega, já nasceu o bebê. Não podíamos matar as crianças depois de nascidas. E o faraó não teve muita escolha, não teve muito como condenar aquelas parteiras. E ele então vai pensar em outra solução. Mas aquelas mulheres que temeram a Deus salvaram aquelas crianças. Elas não pensaram em si. E o que Deus fez? A Bíblia nos diz que porque elas salvaram os meninos, Deus deu a elas família, casamento, filhos, alegria, realização. É assim que Deus faz. Quando nós tememos a Deus, não ficamos pensando em nós, a nossa reputação, quando pensamos em Deus, como Pedro disse na sua época, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos obedecer a vocês, vamos obedecer a Deus. Você que é um professor crente, você não deve trazer coisas nocivas para as crianças. Ensine o que é bom, ensine o que é reto, ensine os princípios da moral, os princípios de uma vida plena, da sexualidade, da individualidade, da família, as coisas de Deus. Quando nós cremos, quando nós tememos a Deus, Ele então traz para nós os sonhos do nosso coração. Deus deu família para Sifrá e Puá. Elas foram recompensadas por Deus, porque não pensaram em si, mas pensaram nas crianças. Às vezes, estamos vivendo um tempo assim, em que a luta é uma luta muito mais alta do que a gente possa imaginar. É entre nações para destruir, enfraquecer as nações, matar as pessoas, matar a sua dignidade, destruir as crianças. Esse é o propósito. E o que nós vamos fazer? O que você, educador, que está ajudando a dar à luz a nova geração, o que você está fazendo, o que você pode fazer? Pense nisso e tema ao Senhor. Vamos orar? Não sei se você tem filhos ou não conheço a sua vida, mas vamos orar. E vamos orar por nossas crianças. Pai, aqui estamos com tantos irmãos que estão assistindo a este programa agora e queremos colocar diante de Ti nossas crianças nesta geração. Tenha misericórdia das crianças, as que estão nascendo, aquelas que estão sendo geradas. Oh, Senhor, as crianças estão vindo ao mundo com tanta confusão até mesmo com os brinquedos com que brincam, até mesmo com a escola onde estudam e estariam recebendo ensino, estariam recebendo conhecimento e têm recebido pornografia, têm recebido maldade, têm recebido coisas tão ruins. Tem misericórdia das nossas crianças, guarda-as, levanta professores corajosos, professores cristãos corajosos para se colocarem contra o sistema, anunciando a Tua palavra, os princípios da moral, da ética, os princípios cristãos para as nossas crianças. Nós oramos por elas, abençoando-as em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso. Vamos cuidar da família, vamos estar atentos ao que os nossos filhos estão recebendo. Que não seja morte, mas seja vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. E enquanto isso, acesse o nosso site, gideões24h.org. Conheça esse ministério e que você possa ser também um Gideão. Orando, buscando ao Senhor de todo o coração. Deus te abençoe.